Vamos ver o filhinho da diva se humilhar, disse Blake, rindo alto. A gargalhada dele ecoou pelo auditório, enquanto outros adolescentes trocavam sorrisos maldosos. No palco, sob a luz forte dos refletores, Marcus Johnson, de 16 anos, estava sozinho. Era como se aquela luz formasse uma ilha cruel, isolando ele de tudo. De frente para uma plateia cheia de rostos pálidos e olhares debochados, ele esperava. O Colégio Westmore Academy era aquele tipo de escola particular onde adolescentes ricos ostentavam sobrenomes poderosos e egos ainda maiores. Tinham carros de luxo, faziam festas extravagantes, e competiam para ver quem era o mais popular. Marcus, por outro lado, era o aluno da caridade, um garoto negro de Oakland que tinha conseguido uma bolsa integral. Sua mãe? Vivian Johnson, uma estrela da música soul, vencedora de 5 prêmios Grammy, vivia em turnê pelo mundo. O microfone está ligado, Sr. Johnson, disse a diretora Reynolds, com um sorriso falso. Já que fez tanta questão de participar do show de talentos, estamos todos curiosos para ver o que preparou. A plateia riu. Todo mundo ali sabia que Marcus nunca se inscreveu. Blake e seus amigos tinham falsificado a assinatura dele só para humilhar o garoto em público. Vamos ver se o talento vem de família, diziam pelos corredores. Marcus nunca tinha cantado em público. Na verdade, fazia questão de esconder qualquer ligação com a carreira da mãe. Não por vergonha. Vivian era uma força da natureza. Mas porque ele estava cansado. Cansado de ser reduzido ao filho da cantora famosa, mesmo se matando de estudar para mostrar que merecia estar ali. Era estranho como as pessoas esqueciam que a mãe dele também era negra quando pediam selfies ou ingressos para os shows. Mas, na hora de fazer piada, a cor da pele dele virava o alvo perfeito, disfarçado de brincadeira inocente. Estamos esperando, Marcus, insistiu a diretora, tamborilando os dedos na mesa. Ou vai desistir? Ele sentiu o peso dos degraus sob os pés. Era como se desse para tocar a expectativa de fracasso que pairava no ar. Lá no fundo da plateia, ele viu Blake e os outros com os celulares prontos para gravar e transformar aquilo no próximo vídeo humilhante da internet. Eu não preparei nada, disse Marcus, com a voz baixa, mas firme. Que pena, respondeu a diretora, soltando um suspiro teatral. Quem sabe na próxima? Mas eu posso inventar algo agora, completou ele. O silêncio caiu no auditório. Na primeira fila, a professora de música, Senhora Rivera, olhava para ele com um olhar difícil de decifrar. Uma semana antes, ela tinha encontrado Marcus sozinho na sala de música, depois da aula. Ele murmurava uma melodia baixinho enquanto lia um livro de história. Só percebeu que não estava sozinho quando ouviu partituras caindo no chão. Você não precisa fazer isso, ela disse, naquela tarde. A professora Rivera disse baixinho. Você não precisa fazer isso. Ela era a única pessoa naquele colégio que realmente conhecia Marcus. Ele respirou fundo. Tinha 2 opções, sair daquele palco de cabeça baixa ou mostrar um lado dele que sempre manteve escondido. Fechou os olhos por um instante, sentindo algo que queimava no peito. Não era só raiva, era uma força silenciosa, uma vontade de se afirmar. Na verdade, ele disse, abrindo os olhos, eu vou cantar uma música que minha mãe escreveu. A calma na sua voz surpreendeu até a si mesmo. Ela nunca gravou essa música, nunca mostrou para ninguém. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Até os mais cruéis ficaram intrigados. Uma música inédita de Vivian Johnson? Aquilo valia ser ouvido. O que ninguém ali sabia é que, antes de virar uma estrela, antes dos Grammys e das turnês lotadas, Vivian era apenas uma mãe solo que cantava canções de ninar para o filho num pequeno apartamento em Oakland. Marcus não só cresceu ouvindo a voz da mãe, como aprendeu com ela. Enquanto ajustava o microfone, seus olhos cruzaram com os de Blake, ainda sorrindo de forma debochada. Mas havia algo no olhar calmo e firme de Marcus que fez o sorriso do valentão vacilar por um segundo. E aí, Johnson? Vai precisar da mamãezinha para cantar por você? Gritou Blake, provocando outra rodada de risadas. Marcus fechou os olhos e respirou fundo. Quando falou ao microfone, sua voz era quase um sussurro. O nome da música é Raízes Invisíveis. Então ele começou a cantar. A primeira nota saiu trêmula, mas logo encontrou seu caminho. Era uma balada soul com toques de jazz, uma daquelas músicas que exigem não só afinação, mas alma.
E contra todas as expectativas, a voz de Marcos era impressionante. Grave, firme, com uma emoção que tomava o ar. Parecia impossível vir de um garoto de 16 anos. Na terceira fileira, Blake piscou, confuso. Isso não estava no roteiro. Aquilo que era para ser uma humilhação pública, estava se transformando em algo totalmente diferente. Marcos cantava sobre raízes que crescem sob o concreto, invisíveis, mas fortes. Sobre carregar a história dos seus antepassados no sangue. Sobre se manter inteiro num mundo que tenta te dividir. Cada palavra, cada nota, parecia arrancar máscaras. Na primeira fileira, a professora Rivera assistia emocionada. Ela tinha ouvido aquela voz pela primeira vez na sala de música, quando Marcos achava que estava sozinho. Depois que a partitura caiu no chão, ela perguntou por que ele escondia o talento. Porque eu não quero ser o garoto que canta as músicas da mãe, ele respondeu. E não quero ser o projeto de diversidade que canta. Quero ser respeitado pelo que sou, não pelo meu sobrenome ou pela cor da minha pele. Rivera entendeu. Como uma pianista latina que deixou os palcos para ensinar, ela sabia o peso dos rótulos. Mas negar seu talento é negar parte de quem você é. Agora, no palco, ela sabia que ele finalmente havia entendido isso. Foi então que tudo começou a dar errado, de propósito. As luzes começaram a piscar. Um chiado agudo invadiu o sistema de som. Alguém tinha invadido a cabine técnica. Marcos hesitou, errou uma nota, mas não parou. Quando o som voltou, uma batida eletrônica pesada começou a tocar por cima da música. Claramente, os amigos de Blake estavam tentando transformar a apresentação em piada outra vez. O público ficou confuso. Alguns riram, achando que fazia parte. Outros começaram a sussurrar, percebendo que era sabotagem. Antes que a diretora pudesse intervir, algo inesperado aconteceu. Marcos se adaptou. Em vez de lutar contra a batida, ele incorporou o ritmo. Ajustou a melodia, improvisou. Transformou a tentativa de humilhação em música. Anos assistindo sua mãe improvisar em ensaios e shows o ensinaram a transformar acidentes em arte. A expressão de Blake e seus comparsas mudou de satisfação para decepção. O público, que segundos antes esperava um desastre, agora assistia a um verdadeiro espetáculo. Estudantes começaram a balançar os braços, celulares com luzes acesas, como num show de verdade. A música agora tinha vida própria, muito maior do que a intenção cruel que a provocou. Quando a última nota ecoou, o silêncio durou 2 segundos, antes que o auditório explodisse em aplausos. E não eram aplausos educados. Eram reais. Sinceros. Surpresos. Um garoto da primeira fileira, Thomas, herdeiro de uma fortuna imobiliária e aliado fiel de Blake, foi o primeiro a se levantar. Depois dele, vieram todos os outros. Menos Blake, que ficou sentado, de braços cruzados, com o rosto tomado pela frustração. O olhar dele dizia tudo: isso ainda não acabou. Nos bastidores, depois da apresentação, Marcos ainda tremia. Você sabia que eles iam tentar alguma coisa, não sabia? Perguntou Rivera, em voz baixa. Ele assentiu. Blake já tinha mencionado uma surpresa. Por isso escolhi essa música. Minha mãe a compôs de forma que eu pudesse improvisar dependendo da situação. E você conhecia tão bem que conseguiu se adaptar à sabotagem, completou Rivera, impressionada. Eles te subestimaram completamente. Eles sempre me subestimam, Marcos respondeu, com um meio sorriso. Foi por isso que você decidiu cantar mesmo assim? Para provar um ponto? Marcos hesitou. Não exatamente. Ontem à noite, depois que descobri a inscrição forjada, recebi um e-mail. Ele parou, como se ainda decidisse se devia contar. Era da Berklee College of Music, em Boston. Um programa de bolsa para talentos excepcionais. Minha mãe mandou uma gravação minha cantando. Sem me contar nada. A professora arregalou os olhos. Uma das melhores escolas de música do mundo. E eles querem uma audição ao vivo? Semana que vem, disse Marcos, passando a mão no rosto. Dá para acreditar que minha própria mãe achou que eu era bom, e nunca me contou? Rivera tocou o ombro dele com delicadeza. Às vezes, os pais enxergam em nós o que a gente ainda não consegue ver. Nesse momento, um grupo de alunos entrou no camarim, todos querendo falar com Marcos.
Entre elogios e perguntas sobre a mãe dele, quase ninguém notou Blake parado na porta, com o olhar frio, digitando no celular. Aproveita o momento, Johnson, ele murmurou. Fiz questão de garantir que ele vai ser curto. Havia algo na voz dele, uma confiança sombria. Marcos sentiu um arrepio. Naquela noite, de volta ao dormitório, o celular de Marcos vibrou com uma notificação. Alguém havia postado um vídeo da apresentação nas redes sociais da escola. Mas não era só o vídeo. Era o que vinha junto, os comentários. O primeiro, de uma conta anônima, dizia: descubra a verdade sobre o talento de Marcus Johnson e por que sua mãe o mantém longe dos holofotes. Link nos comentários. E aquilo era só o começo. Marcos já imaginava quem era. Um homem negro de meia idade, vestindo um terno simples, mas elegante. Richard Torres. Produtor musical premiado com vários Grammys, e padrinho de Marcos. Espero não estar interrompendo, disse Torres, com aquela voz firme de quem está acostumado a comandar estúdios de gravação. Fui convidado pela senhora Rivera para discutir uma possível parceria com o programa de música de Westmore. Blake piscou, confuso. Aquilo não era nem de perto o confronto que ele estava esperando. Senhor Torres, disse a diretora Reynolds, levantando-se rapidamente ao reconhecer o produtor famoso. Que honra inesperada. A honra é minha, respondeu Torres, caminhando pelo corredor central do auditório. Especialmente depois de assistir a esse vídeo que anda circulando por aí. Fiquei impressionado com o talento desse jovem. A diretora fez uma expressão de espanto. Vídeo? Rivera ligou o projetor. Mas, para surpresa geral, a tela não mostrou a montagem difamatória sobre Marcos. Era o vídeo original. A apresentação completa. O momento em que as luzes piscaram e a batida eletrônica invadiu o palco, tudo estava ali, sem cortes. Torres continuou. Como produtor com mais de 20 anos de experiência, eu reconheço o talento bruto quando vejo. Mas o que mais me impressionou foi isso. A imagem na tela mudou. Agora apareciam Blake e seus amigos invadindo a cabine de som, mexendo claramente nos equipamentos durante a apresentação de Marcos. Câmeras de segurança, explicou Rivera em voz baixa à diretora, que parecia atônita. Foram instaladas depois do incidente de vandalismo no ano passado. Isso tá fora de contexto, disse Blake, já pálido. E isso aqui também, rebateu Torres, quando a imagem na tela mudou novamente. Agora eram prints das mensagens trocadas por Blake. Conversas que deixavam claro o plano de sabotar o show e iniciar uma campanha de difamação. Uma das mensagens dizia: vamos derrubar o garoto preto antes que descubram que ele é melhor que a gente. O silêncio no auditório foi absoluto. Como isso veio à tona? Gaguejou Blake, procurando algum apoio no olhar da diretora. Seu amigo Thomas decidiu que precisava limpar a consciência, disse Marcos, finalmente quebrando o silêncio. Ele entregou tudo a Eli e à professora Rivera ontem à noite. A diretora Reynolds parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Blake, vá agora para minha sala. Derrotado, Blake saiu tropeçando. Torres então se virou para Marcos com um leve sorriso. Então você não contou para eles, né? Marcos apenas balançou a cabeça, sorrindo de leve. Contar o quê? Perguntou Rivera, curiosa. Torres abriu um sorriso ainda maior. Que além de ser meu afilhado, o Marcos gravou um álbum inteiro no meu estúdio no ano passado. Um álbum que será lançado no mês que vem. O espanto tomou conta da sala. É verdade, confirmou Marcos, com calma. Eu não queria que ninguém soubesse. Queria ser julgado pelo meu talento, não pelo sobrenome que carrego, ou pelas conexões da minha mãe. Ele olhou para a porta por onde Blake tinha acabado de sair. Mas agora, acho que chegou a hora da minha música ser ouvida. O que era para ser o grande momento de humilhação de Marcos, acabou se tornando a revelação pública de um talento que logo o mundo todo conheceria. Não mais como o filho da Vivien Johnson, mas como Marcus Johnson, um artista por mérito próprio. Naquele mesmo dia, 2 vídeos começaram a circular na internet. Um com a apresentação impressionante de Marcos. O outro, com Blake sendo escoltado para fora do colégio. Sua vergonha, agora gravada para milhões assistirem. Às vezes, as situações mais cruéis acabam revelando as verdades mais justas. Na segunda-feira seguinte,
O clima na Westmore Academy era outro. Cartazes sobre uma assembleia especial estavam espalhados por todos os murais, e um comunicado oficial anunciava mudanças nas regras de conduta e nas políticas de combate à discriminação. Em menos de 72 horas, o escândalo envolvendo Blake tinha transformado toda a instituição. Marcus chegou discretamente pela entrada dos fundos, evitando os olhares curiosos e os repórteres. A notícia sobre o álbum havia vazado para a imprensa local, chamando a atenção de todos. Como é ser a pessoa que expôs décadas de racismo institucional disfarçado? Perguntou Eli, caminhando ao lado dele. Marcus só ajeitou a mochila, com o olhar de quem só queria estudar em paz. Na sala da diretoria, a tensão era clara. Reynolds, agora investigada por negligência, enfrentava os membros do comitê disciplinar. O caso de Blake Ramon não foi um incidente isolado, afirmou uma consultora contratada para gerir a crise. As gravações mostram um padrão sistemático de proteção a certos alunos. Do lado de fora, a vida de Blake desmoronava. Sua aprovação antecipada em Harvard foi cancelada. Outras 3 universidades de prestígio reconsideraram suas ofertas. Seu pai, um executivo influente, começou a ser questionado por acionistas sobre os valores da família. Blake foi visto pela última vez saindo da casa dos pais com 2 malas, a caminho de um colégio militar no Arizona. Seu Instagram, antes repleto de iates e festas exclusivas, foi desativado após uma enxurrada de críticas. Enquanto isso, o estúdio de Richard Torres estava cheio de vida. Marcus, sentado em uma cadeira de couro giratória, ouvia as mixagens finais do seu álbum Invisible Roots. Eu sempre soube que você tinha algo especial, disse Torres, ajustando o equalizador. Mas o que aconteceu naquela escola trouxe uma profundidade à sua música que não estava lá antes. Experiência de vida, respondeu Marcus, com um leve sorriso. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua mãe, Vivi, finalmente de volta da turnê mundial. Orgulho é pouco para descrever o que sinto. Estarei aí amanhã. Te amo. Ela assistiu ao vídeo original da apresentação do filho mais de 100 vezes, e quando se encontraram, disse: Eu vi você transformar o ódio deles em arte. E é isso que os grandes artistas fazem. No mês seguinte, Marcus voltou a Westmore. Mas, dessa vez, tudo era diferente. Os olhares nos corredores não eram mais de deboche. Agora, havia respeito. Até mesmo Thomas, o ex-aliado de Blake, passou a cumprimentá-lo. Outros estudantes que antes se calavam, agora tentavam se redimir com gestos sinceros. A diretora Reynolds foi substituída pelo vice-diretor Garcia, um educador progressista que criou imediatamente um programa de conscientização sobre privilégio e diversidade. A professora Rivera foi promovida a chefe do departamento de artes. Engraçado, né? Disse Marcus a ela, numa sessão de aconselhamento. O Blake queria me expor como apenas o filho da cantora famosa, mas acabou me libertando desse rótulo para sempre. O lançamento do álbum Invisible Roots aconteceu numa tarde de primavera. Sem festas grandiosas, só um evento íntimo no estúdio de Torres, cercado pelas pessoas que realmente importavam. Vivien estava lá, emocionada num canto, assistindo ao filho discursar. Esse álbum nasceu da necessidade de ser visto além dos rótulos, disse Marcus. Quando cantamos, não somos definidos pela cor da nossa pele, pela nossa família ou pelo nosso passado. Somos definidos pela verdade que colocamos em cada nota. As críticas foram unânimes. Marcus Johnson não era só filho de Vivien Johnson. Ele era um artista autêntico, com voz própria e poderosa. 3 meses depois, o álbum foi indicado a 2 Grammys, incluindo o de Artista Revelação. Em uma entrevista a Rolling Stone, perguntaram a ele sobre Blake e tudo o que aconteceu na escola. Marcus respondeu com uma serenidade que surpreendeu o repórter. Eu não agradeço pelo preconceito nem pela humilhação. Ninguém deveria passar por isso. Mas agradeço por ele ter me forçado a enfrentar o medo que me impedia de ser quem eu realmente sou. Ele queria me mostrar meu lugar. E, ironicamente, foi exatamente o que ele fez. Só não era o lugar que ele imaginava. Westmore transformou o antigo show de talentos num festival anual de diversidade. O evento foi batizado de Festival Raízes, em homenagem à música que Marcus cantou naquele dia. Logo se tornou um dos festivais escolares mais respeitados do país. 3 anos depois,
Marcos voltou ao palco da Westmore como convidado especial da formatura. O mesmo palco que deveria ter sido sua humilhação, agora o recebia como lenda. Antes da última música, ele compartilhou um pensamento. Todos nós enfrentamos momentos em que tentam nos dizer quem somos, e do que somos capazes. Nesses momentos, temos duas opções: aceitar a definição dos outros, ou responder com a nossa verdade. E essa verdade, quando a gente encontra, tem um poder que nenhum preconceito consegue calar. Se essa história de transformação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para ouvir outras histórias inspiradoras que mostram como, às vezes, os maiores triunfos nascem das situações mais cruéis. E conta aqui nos comentários: você já viveu algo parecido? Já tentaram te diminuir? Como você reagiu? Porque a maior lição da história de Marcus Johnson não é só que o talento supera o preconceito. É que quando a gente conhece o nosso verdadeiro valor, ninguém mais tem o direito de nos definir.